maravilhosa de Jesus, como firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória lhe dai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por ela perdoado, vou à mansão real. Ela abranda o meu fardo, gozo de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, alta firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória lhe dai. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador falas, sou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória lhe dai. Maravilhosa graça. Bom dia a todos. É muito bom estarmos novamente unidos no mesmo propósito de aprendermos mais ensinamentos da palavra. E hoje estamos dando início a um novo estudo através do livro de Tiago. E você que nos assiste hoje, que é dia 2 de agosto, 9h01 da manhã, se tiver alguma pergunta, sugestão ou comentário, nos envie uma mensagem neste número de telefone que está na tela, que teremos o maior prazer em lhe responder. Antes de nós darmos início, eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, queremos nos achegar à Tua presença, Pai, para te pedir que abra os nossos corações e a nossa mente, Pai, para que possamos entender cada vez mais, Pai, do propósito do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos transformar diariamente à luz das Tuas Escrituras e peço, Pai, que me use com humildade e com toda a sua força para que eu possa ser um transmissor da vontade do Senhor.
Graças te damos sempre, em nome de Cristo que oramos hoje e sempre. Amém. Como eu tinha dito antes, eu quero ressaltar também que nesses tempos que estamos vivendo por conta da pandemia, nós estamos nos adaptando nos métodos que nós utilizamos para fazer as aulas, os cultos e demais formas que temos acesso à palavra do Senhor. Mas nesses métodos que nós estamos praticando, nós não mudamos o conteúdo, ou seja, o nosso conhecimento é e sempre será com a base nas Sagradas Escrituras. Porque muitas vezes nós, usando essa tecnologia, nós temos que fazer essas adaptações, mas a base sempre será a Bíblia. Eu me alegro de ter essa oportunidade de junto nós aprendermos, pois eu mais aprendo realmente do que posso ser usado como um transmissor. E vamos falar nessa série sobre o livro de Tiago, onde o contexto central do livro nos remete ao crescimento, né, em maturidade espiritual, né? E muitas vezes nós podemos até nos pegar pensando da seguinte forma, eu muitas vezes penso assim até, como algo escrito há 2000 anos atrás pode ser útil ou aplicado em nossa vida hoje, sabendo que foi para tal povo, tal cultura, enfim, nós nem sabemos muito bem ao certo, às vezes precisamos nos aprofundar para ter esse entendimento. Mas a resposta que eu tenho buscado, e eu acho que serve para todos nós, é olharmos as aplicações atuais das palavras, né? A mensagem, o contexto geral, né? Então, antes de nós darmos início, propriamente dito, na lição de hoje, eu gostaria de colocar um ponto sobre a questão da palavra maturidade. O que podemos ter de guia em um apanhado geral do que ela significa? Não somente na questão espiritual, mas em demais aplicações. Por exemplo, na psicologia, a palavra maturidade ela significa a capacidade de responder ao meio de convívio, estar ciente do tempo e local correto para se comportar e saber quando agir, de acordo com as circunstâncias e a cultura da sociedade que vivemos. Ou seja, para a psicologia, a maturidade ela representa uma forma de se comportar e saber quando agir. Isso representa maturidade para a psicologia. Na filosofia, a palavra maturidade é um substantivo abstrato que nomeia uma condição de aptidão para um fim. Uma coisa que tem essa condição está madura, ou seja, ela está pronta. Então, eu gostaria que você tentasse lembrar sempre disso, né? Então, a forma de se comportar e saber quando agir e ter aptidão para a aplicação de um fim, né? Que nós vamos falar sobre isso. No entanto, embora seja possível a gente estabelecer parâmetros para a maturidade nas coisas, quando se trata da maturidade pessoal de uma forma geral do ser humano, determinar ela é uma coisa difícil. Não é muito simples, é extremamente complexo, na verdade. E como essa questão, bem como essa questão da maturidade espiritual, também não é fácil nós delimitarmos, né? Passarmos o bastão, né? Em que ponto que nós estamos. O que nós podemos é nos avaliarmos. Então, como que podemos estabelecer, em termos absolutos, o que seria essa maturidade? Como cristãos, que é isso que nos importa. E por que falei sobre isso, né? Por que eu falei todo esse contexto sobre a palavra maturidade? Pois, como eu tenho dito, né, antes, o próprio tema do livro de Tiago sobre a maturidade é a maturidade que Deus quer que nós tenhamos. Uma vez um professor me ensinou, e trazendo agora para o contexto espiritual, que muitos nós temos anos de batismo, muito tempo na fé, mas nós não demonstramos a mesma maturidade. E este livro, ele nos norteia com as bases aonde podemos continuar a nossa caminhada e buscarmos cada vez mais
crescermos neste ponto. E por que devemos nos voltar a este estudo? E para que nós devemos? Para usarmos de reflexo, para avaliarmos a nossa própria vida e fazermos uma reflexão da onde nós estamos, condizente com a nossa caminhada cristã. Ou seja, fazer esse paralelo, tempo de batismo com o tempo da nossa maturidade. E que estejamos refletindo, né? Tivemos a oportunidade de vermos nos relatos da vida de Cristo, na lição passada, que foi trabalhado em cima dos evangelhos, e agora nós vamos ver um lado mais prático do dia a dia e aplicarmos ainda mais esse conhecimento que nós estamos buscando. O próprio Tiago, que se apresenta como servo de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1, e que era irmão de Cristo, né, um paralelo já para nós, escreveu esse livro para as 12 tribos, como descrito lá no capítulo 1, versículo 1, aos judeus, e pelo motivo de ver que eles não estavam crescendo em maturidade. Por isso que eu fiz aquele comentário sobre, muitas vezes, nós entendemos, temos uma outra percepção de como que nós podemos adaptar algo que foi escrito há 2000 anos atrás, né? E aqui Tiago fala o motivo que ele escreveu a carta justamente porque ele não percebia que aqueles judeus estavam crescendo em maturidade. Ele não fala especificamente a respeito de doutrinas neste livro, mas de afirmações teológicas. E se pensarmos em teologia, podemos entender que Tiago se preocupa bastante em relacionar o tipo de conduta esperada pelos seus leitores, né, com a natureza da divindade de Deus. Ou seja, ele reafirma o que devemos buscar em nossa caminhada cristã, a respeito do crescimento espiritual, e colocarmos em prática neste mundo onde vivemos e temos marcas. É isso que Tiago quer, que nós tenhamos marcas expressivas de um caráter que é aprovado pelo Senhor. E, obviamente, para que o mundo que nós estamos inseridos, nós temos marcas neste mundo. Como podemos definir as marcas de um cristão maduro, ou seja, com maturidade? Transformando tribulações. Tiago, capítulo 1. E hoje, nesse contexto do livro de Tiago, nós vamos falar sobre essas marcas da maturidade, né? O livro inteiro são vários registros, várias marcas de maturidade. E hoje nós vamos falar a respeito de duas delas, né? A paciência nas provações e a sabedoria. E o texto base que nós vamos usar para a leitura de hoje se encontra em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Se você puder me acompanhar, Tiago 1, do versículo 1 ao 14. A palavra do Senhor diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se de se passar a viver em condição humilde, porque passará como flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor,
e é destruída a beleza de sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre marcas da maturidade num contexto geral de crescimento espiritual. Sermos pacientes nas provações. E vamos falar sobre sabedoria. Mas observando o versículo 2, que diz assim: meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha essa palavra, passarem por diversas provações, né? E nós vamos ver de uma forma onde que nós vamos transformar essa visão da provação num fato muito melhor, né? Ou seja, quando passarem por diversas provações, o que isso vai gerar? Olhando lá no versículo 2, feliz é o homem que persevera na provação. Versículo 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Na provação, ele reforça a mesma palavra. Então, pacientes na provação. Versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, e a ninguém atenta. Olha o versículo 14, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, nós vimos 4 versículos onde nós enxergamos sobre provações, e todos temos problemas, todos temos dificuldades, tentações, provações, conosco mesmo, muitas vezes. E estes podem ser de diversas formas, né? Aspectos financeiros, saúde, vícios, fraquezas, mas quando fazemos aquela avaliação que falei, nos colocamos diante de um espelho. E o difícil mesmo é entrar numa lição como essa, e eu falo isso por mim mesmo, como veremos hoje, e sair sem colocar em prática o aprendizado. É muito difícil. Usarmos esse livro de Tiago como um espelho é algo que não é fácil. Já começa aí a nossa aprovação. E nós colocarmos em prática esse aprendizado que provém da vontade do Senhor para as nossas vidas e como que nós podemos melhorar a nossa maturidade. Quando estamos diante do nosso espelho, o que nós estamos vendo? O que nós refletimos no nosso espelho? Dor e sofrimento ou oportunidade de transformação? Você já parou para pensar dessa forma, quando você está diante do espelho, olhando o seu problema? Obviamente que eu estou aqui fazendo uma analogia. Né? Você já parou para avaliar se isso é uma dor, um sofrimento, ou é uma oportunidade de transformação? Somos provados constantemente, de diversas formas. E como que nós temos encarado tudo isso? Como que nós temos criado essa percepção? Somos provados constantemente de diversas formas e de como temos encarado tudo isso. Como que nós temos estado de frente a esse problema, essa provação, como diz aqui no slide? Será que pequenas provas não se tornam grandes provações? Será que nós estamos dando valor às pequenas dificuldades? E quando tudo vem ao mesmo tempo, como é que a gente tem reagido? Desespero, angústia ou tranquilidade? E é isso que eu quero poder passar sobre a minha interpretação do que tem no livro de Tiago. Será que nós temos transformado em vitória tudo isso ou em derrota essas provações? Será que nós temos aprendido com as provações ou simplesmente nos frustrado? Então, como que nós podemos crescer na maturidade, olhando a aprovação?
Olhando de um outro ângulo, e eu gosto de pensar quando temos a oportunidade de olharmos de baixo. Sim, quando a gente está lá no fundo do poço, no pior da nossa provação. O pior momento. E eu sei que não é fácil nós olharmos dessa forma. Mas vamos ver aqui novamente os versículos 2. E o que ele diz? Eu vou ler novamente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Lembra que anteriormente eu ressaltei passar por provações. Olhando de uma outra ótica, quando você está no pior momento, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. É isso que Tiago está nos falando. Para que nós nos alegremos. É fácil? Não é fácil. Mas é isso que nos separa, é isso que nos eleva para termos a maturidade. Nós temos motivo de alegria por diversas provações. Temos alegria, né? Avaliando que essa provação ela vai produzir algo em nós. Né? Ela vai produzir conforto, ela vai produzir paz de espírito, né? E por quê? Porque quando nós passarmos e depois nós olharmos para trás, nós vamos ver que nós continuamos ali, se firmes e perseverantes no entendimento. Puxa, eu passei por aquilo e nem imaginei que estaria aqui neste momento. Vamos ver agora o que diz lá no versículo 3. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Lembra que eu falei antes? Provações, né? Pois sabem que a prova, nós somos provados nas provações. Mas olhando com uma outra ótica agora, o que ela nos produz? Ela nos produz perseverança. Eu falei, né? Alegria, ter alegria, porque nós seremos perseverantes. Olha o versículo 4 que ele diz. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Olha que interessante nós olharmos de uma outra ótica, né? A perseverança deve ter uma ação completa, ou seja, nós precisamos passar, ou passaremos por diversas provações. E eu falei que o contexto de provação ela pode ser de várias formas, né? Financeira, enfim, todas aquelas que eu citei, saúde, desemprego e outras mais, né? São infinitas provações. Mas se nós passarmos por completo por tudo isso, isso vai nos tornar maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. E essa maturidade, né, igual aqui representada pela palavra maduro, dá o entendimento de compreender que a dificuldade produz a perseverança. Ou seja, mantermos firmes com fé e olharmos adiante e vermos o fruto que isso nos concederá. Ou seja, temos um outro olhar, um outro ponto de vista, obviamente mais maduro e com mais maturidade. Lembra quando eu falei ponto de vista? Olhar lá do fundo, lá quando você estiver no pior momento. Uma das coisas que devemos ter sempre em mente é que as provações são duras. Realmente, elas não são fáceis, né? Nos tentam a fazer muitas coisas que nós não devemos e que até nos coloca, de certa forma, de pé de igualdade com o mundo, nos afastando da presença do Senhor. Você consegue pensar nisso? Quando nós nos colocamos de pé de igualdade ao mundo e ficarmos afastados da presença do Senhor? Eu sei que você consegue, porque eu tenho batalhado por isso. Mas é importante relembrar que as provações são compatíveis com a nossa fé. Você já deve ter ouvido falar, né, que ela não vem as provações ela não vêm para os fracos. Ela vem sim para os duros, os fortes, aqueles que suportam. E Deus não dá mais daquilo que nós podemos suportar. E devemos buscar em Cristo essa nossa força. E se nós lermos lá e lembrarmos lá de João 16:33, que aonde Cristo fala exatamente isso. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz nas provações. No mundo vocês passam por aflições,
mas tenham coragem, eu venci o mundo. Olha que Cristo, qual é o conforto maior? Cristo próprio falando para nós que ele passou por provações e venceu o mundo. Ele quer que nós elevemos o nosso patamar da nossa maturidade. Vejo que isso se reforça em nós quando nós buscamos este conhecimento, que nos gera a marca da maturidade, né? Então, lá no versículo 2, nós temos alegria, né, em passar por provações. No versículo 12, nós somos aprovados por passar por provações. E lá no versículo 13, ele mostra uma mudança de postura, porque a palavra do Senhor lá fala assim para nós. Deixa eu pegar lá novamente. Jamais deverá dizer, então, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, é uma nova forma de olhar a tentação, a provação. Você consegue observar dessa forma? Então veja como isso é interessante para nós, né? Isso fica muito claro quando nós olhamos dessa forma. Precisamos pedir sabedoria quando somos provados. Será que nós precisamos realmente pedir sabedoria? Porque nós estamos passando uma dificuldade. E o que dor, sofrimento e pedir sabedoria faz sentido? Faz todo sentido. Para quê? Para que nós possamos suportar, ou seja, perseverarmos na nossa fé nas dificuldades e sermos cada vez mais parecidos com o que Cristo quer. E como que nós podemos ter essa sabedoria? Pedindo o que nós necessitamos, porque Deus dá para nós aquilo que nós necessitamos, não o que nós merecemos. Uma frase muito importante para nós, né? Pedindo a quem? Pedindo a Deus, porque realmente é Ele que é a fonte de toda a sabedoria, né? E nada melhor do que pedir a Deus. E pedindo como? Pedindo com fé, né? Sem duvidar do que Deus pode. Olhando o versículos 5 e 6, que diz assim: se, porém, alguns de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá com generosidade, sem reprovações, e a ele se será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida, semelhante à onda do mar, é impelido e é agitado pelo vento. Você consegue observar isso? Então, essa necessidade de nós pedirmos sabedoria, pedimos a quem? A Deus, porque é fonte de toda a sabedoria, e pedimos com fé, em nada duvidando. É isso que nós precisamos fazer. Nas provações, nós aprendemos a conhecer a respeito do caráter de Deus. Então, nós temos uma oportunidade de moldarmos o nosso caráter igual a Deus. Olha o que diz o versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Como é que Deus mostra o seu caráter? Ele nos dá livremente, ele é livre para nos dar, né? E como que ele dá essa generosidade? Como ele nos dá essa sabedoria? Ele é um Deus generoso. Ele é generoso para dar a sabedoria a nós. E ele nos dá toda a sabedoria. Como eu falei anteriormente, ele é fonte da sabedoria. Então, o que nós precisamos fazer? Sabedoria para o Senhor perante as nossas provações. Demonstrando a sabedoria, o que será produzido em nós? O que será produzido em nós? Maturidade. Não oscilarmos em ânimo e desânimo, em otimismo e pessimismo, fé e incredulidade. Pois nós devemos manter a nossa constância, nós precisamos andar constante para provar que temos maturidade. Lembra que eu falei no início, o professor falando sobre nós termos anos de fé, anos de batismo, estamos longe daquela maturidade, né, que o Senhor espera de nós? Nas provações, devemos
fixar os nossos olhos na recompensa que lá no versículo 12 diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando nós somos provados, podemos ter a oportunidade de reconhecer o amor de Deus. Você consegue perceber isso? Quando você está naquele sofrimento, Deus cuidando de você, né? Pois após provados na aprovações, somos aprovados e receberemos não somente a recompensa futura na vida eterna, mas também nos equipa e nos forma para sermos usados para Deus em sua obra como exemplos vivos no seu infinito poder. Neste capítulo, como eu falei, um resumo, né, breve sobre a maturidade, mas temos mais marcas de maturidade, né? Onde eu gostaria que você se aprofundasse nessa leitura e continuasse a leitura do capítulo 1, né? E próxima semana nós entraremos no capítulo 2, mas eu vou deixar algumas marcas que temos aqui ainda no capítulo 1. Sermos melhores ouvintes. Já deve ter ouvido aquela expressão, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então nós devemos ser tardios também para falar, estarmos prontos para receber o ensinamento, né? Um coração aberto, contrito à palavra do Senhor, né? Sermos tardios a falar, ter um controle da nossa própria língua, né? Isso vai estar lá como maturidade. Sermos tardios em se irar, controlar as nossas emoções e as nossas atitudes. Sermos praticantes da palavra, em oração, em busca de entendimento e, principalmente, colocar em ação a vontade do Senhor. E quais são as aplicações para a nossa vida? Nós devemos estar prontos para aprender a palavra do Senhor. Olharmos para a dificuldade e vermos qual a oportunidade que teremos de crescimento e em que área da nossa vida. Praticarmos a palavra, não só marcarmos a nossa Bíblia com anotações e comentários extras, mas sim as Sagradas Escrituras que devem marcar as nossas vidas com todo esse ensinamento. E avaliarmos os nossos erros, melhorando o nosso entendimento, para passar essas dificuldades que passamos no passado e no presente e evitando erros futuros. Isso que nós devemos ter. Para encerrar, versículos 25 de capítulo 1 diz o seguinte: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Que nós possamos nos aprofundar nesse conhecimento da palavra do Senhor, que você tenha a oportunidade de olhar essas outras marcas sobre uma qualidade de um cristão maduro. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos agora a continuidade do nosso culto, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Obrigado. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vê, não há quem me conheça.
não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, que estou muito abatido. Livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ó, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Nem a morte, nem a vida, nem a angústia ou espada nos separarão do amor de Jesus, do amor de Jesus. Nem altura ou profundidade, nem os anjos, nem potestades nos separarão do amor de Jesus. Que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Nem a morte, nem a vida,
nem angústia ou espada nos separarão do amor de Jesus, do amor de Jesus. Nem altura ou profundidade, nem os anjos, nem potestades nos separarão do amor de Jesus, do amor de Jesus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oi, amor! Oi, Tudo bem? tudo bem? Olá, pessoal! Olá, pessoal. Amados irmãos, vocês lembram da campanha que o Thomas e a Luana vêm anunciando já há algum tempo, certo? Essa é uma campanha da igreja, O Drive-Thru Solidário. Drive-Thru Solidário. E essa campanha nós vamos ter a oportunidade de experimentar uma das bem-aventuranças ditas por Jesus. Mais bem-aventurado é dar Do que receber. do que receber. E nessa época da pandemia, nós vamos ter uma grande oportunidade de Ajudar o próximo, colaborando com um sacolão ou o que você tiver em casa. Traz aqui 1 litro de leite, um pacotinho de alguma coisa, alimentos Isso. não perecíveis. Podem trazer uma latinha de alguma coisa, desde que a latinha não esteja vazia, é claro. E dessa forma, então, nós podemos contribuir para ajudar as pessoas necessitadas, especialmente nessa época da pandemia. Isso. Todos os domingos vai ter uma equipe aqui no prédio que vai receber você. E nem precisa sair do carro. Venha mascarado, você chega aqui com o seu carro. Você veio trazer a sua contribuição. Que tia, lindo. eu vim trazer minha contribuição, Dá tia. aqui, Zequinha. O que você trouxe aí, Zequinha? Ah, tá aqui, ó, caiu aqui, tia, pega aqui. Cadê? Eu Olha! trouxe minha contribuição. Ó, viu a contribuição do Zequinha? Uma goiabada. Parabéns, você é um Tia. bom menino. Tia, eu lembrei de uma historinha que a senhora falou, que o Ah. pouco com Jesus é muito. Isso, um pouco com Jesus é muito. Igual ele multiplicou os pães e os peixinhos, né? Vamos abençoar Olá, as pessoal. pessoas. Vamos participar dessa campanha, o Drive Solidário. Uhul! Isso, Tchau, tchau, tia, Zequinha. tchau. Obrigada, Motora, Zequinha. vou pedir pro motora me levar pra casa, tá, tia? Tchau, Zequinha. Tchau. Vamos começar a cultuar o Senhor nessa manhã com louvores. Convido os irmãos a cantarem comigo. Vamos louvar. Eu canto sempre alegre, vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como foi que aliviei, meu fardo ele levou. Seu santo eterno amor o meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Eu canto sempre alegre, vou dizer porquê, meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como foi que aliviei, meu fardo ele levou. Seu santo eterno amor o meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Eu sou ovelha e tu meu pastor, sempre a me vigiar. Teus olhos me seguem pra onde eu for, está sempre a me cuidar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar. Somos teus filhos e tu nosso Pai, sempre a nos vigiar. Nos dá teu amor e nos dá tua paz, sempre a nos cuidar.
e quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és, e quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és, e quando vem o leão, tu me dás a vitória, está sempre a me vigiar, está sempre a me vigiar. Em preparação para a ceia, vamos cantar mais um hino e vamos refletir sobre as palavras que falam nesse hino, sobre como Jesus verteu seu sangue para salvar nós como pecadores. Vamos louvar. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Olá, irmãos, bom dia. Vamos tomar posse da alegria, que é o privilégio de estarmos juntos ceando. Estamos juntos uns dos outros e juntos ao Senhor. Queria começar lendo uma passagem em Atos, capítulo 20, versículo 7. Assim diz o Senhor lá: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. A primeira parte do versículo. E uma segunda passagem
que nos instrui como nós devemos partir o pão está em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante, onde o Senhor explica da seguinte forma. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, vemos dois elementos aí, o pão e o suco da videira. E também depois podemos pensar em duas coisas adequadas para esse momento. O pão nos traz o pensamento de que o Senhor Jesus viveu e ensinou a sua mensagem, foi julgado pela sua mensagem, condenado, morto e ao terceiro dia ressuscitado. Então o pão pode nos trazer à mente esses pensamentos, que o Senhor Jesus tomou o nosso lugar na morte. O segundo elemento, que é o suco da videira, pode também nos trazer os pensamentos de que este suco, embasado pelo que ele fez, representado aqui na nossa conversa pelo pão, que é a sua carne dada em favor do mundo, traz a explicação de que com isso, com o seu sangue, ele escreveu a nova aliança. Aliança em que pela graça de Deus nos torna salvos. E como salvos, garantidos pelo seu sangue, nós participamos agora no pão e no suco da videira. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe a nossa participação. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por estarmos unidos ao Senhor através do pão, através do fruto da videira. E também agradecemos ao Senhor que estamos todos nós unidos, como seguidores do Senhor Jesus, seus discípulos, salvos mediante a sua graça. Que o Senhor possa abençoar-nos a todos que estamos participando neste momento, para participarmos do modo digno, Senhor, pensando que o Senhor Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos também orar para que o Senhor abençoe a nossa participação nos cálices. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esses cálices que contêm o fruto da videira, que trazem, Senhor, a representação do seu sangue, que foi derramado naquela cruz por nós, pedimos que o Senhor nos abençoe a participarmos também, valorizando este sangue infinitamente precioso do seu Filho que o Senhor deixou que fosse derramado por nós. Agradecemos muito, pedimos que o Senhor possa nos dar a força agora nesses elementos para vivermos uma semana digna do Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Olá, irmãos, tudo bem? Nesse momento vamos ofertar.
Eu gostaria de ler com vocês um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, que vai dizer o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A palavra que eu gostaria de destacar nesse momento é a palavra generosidade que o texto vai nos falar. No versículo 8, ele vai falar como Deus é poderoso para nos acrescentar toda a graça. E o texto vai dizer que Deus supre tudo o que é necessário a nós. Deus é muito generoso com cada um de nós. Você consegue ver a generosidade de Deus na sua vida? Deus tem sido muito generoso de muitas formas em todo o tempo conosco, começando pelo sacrifício de Cristo Jesus e passando por todas as nossas necessidades físicas e espirituais que Ele tem suprido. E nesse momento Deus nos chama para sermos generosos com a sua obra e generosos uns com os outros. E o resultado disso vai ser honra, glória e louvor a Cristo Jesus. Então, nesse momento, Deus nos convida para que com alegria, não com pesar, não por obrigação, nós sejamos generosos para a sua obra e generosos com os irmãos. Então, nesse momento, convido você a ofertar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós chegamos na sua presença através de Cristo, pedindo nesse momento, Pai, que assim como o Senhor tem sido tão generoso conosco em tantas áreas da nossa vida, nós possamos agora ser generosos com o Senhor nas nossas ofertas. E que realmente isso seja um estilo de vida, Pai. Que o Senhor trabalhe no nosso coração para que cada vez mais possamos ser mais e mais generosos e que a sua obra cresça e que pessoas sejam atingidas, Pai, para conhecer o Teu Evangelho. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Cristo. Amém. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Que alegria nós podemos estar juntos aqui no primeiro dia da semana para podermos ser exortados, para podermos ser motivados pelo nosso Deus. E eu gostaria hoje de meditar na parábola do filho pródigo. Se você quiser acompanhar comigo a leitura, Lucas 15, do 11 em diante. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo pede a herança para o seu pai antes da morte dele, e o pai divide a sua herança com os filhos, e o filho mais novo pega tudo que tem e sai da casa do pai. Vai para o mundo, gasta tudo irresponsavelmente, há uma grande fome naquele lugar, e ele acaba perdendo tudo, acaba indo cuidar de porcos, acaba indo desejar a comida dos porcos, e ele cai em si e acaba voltando para a casa do pai. E o pai, com grande alegria, recebe o seu filho. Então, se você quiser acompanhar comigo a leitura do Lucas 15, do 11 em diante. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que
que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser achado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e um calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todo esse tempo tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu não sei se você já parou para pensar, mas por que Jesus conta essa história? Por que ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos, um pede a herança antes do tempo, sai, gasta irresponsavelmente e volta para casa, e o outro nunca sai da casa, mas também está perdido, não reconhece o pai amoroso que tem em casa, só se vê como um escravo? E por que Deus conta essa história? Por que Jesus está contando essa história? E se nós voltarmos ali, não sei se você prestou atenção, no versículo 11, a palavra começa: Jesus continuou. Então essa história do filho pródigo, ela é uma continuação de uma outra história. Então se a gente voltar, nós vamos ver que temos a parábola da moeda perdida, que começa no versículo 8. Nós temos uma mulher que ela tem 10 moedas, perdendo uma moeda dentro de casa. Ela varre tudo, ela arruma tudo, ela acende a luz e acha aquela moeda. E há uma grande alegria, porque ela encontrou a moeda perdida, Mas também não explica muita coisa. Nós vemos uma moeda perdida dentro de casa. O que isso significa, O que significa 2 filhos, um perdido fora, outro dentro da casa, um pai amoroso? Então, se a gente voltar também no começo da parábola da moeda perdida, nós vamos ver que a parábola começa da seguinte forma, lá no versículo 8. Ou, qual é a mulher? Começa com ou, uma conjunção. Então, ele está continuando uma outra história. Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho mais para entender essas parábolas da moeda perdida, e do filho pródigo. Então, se nós voltarmos lá no versículo 3... Jesus vai contar uma outra parábola da ovelha perdida. Um homem, um pastor que tinha 100 ovelhas, ele perdendo uma, ele deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. E quando ele acha, ele bota no ombro, ele volta alegremente para casa, e ele, chegando em casa, ele chama todos os seus amigos e fala: venham se alegrar comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Então nós temos aqui 3 histórias. Uma ovelha perdida no campo, uma
a dracma perdido dentro de casa e uma terceira história que representa um filho perdido fora de casa e um filho perdido dentro de casa. Por que Jesus está contando essas histórias? Nós só vamos entender se nós lermos do versículo 1 em diante. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, num certo tempo, Jesus está andando e muitos pecadores e fariseus estavam acompanhando ele, né, nessa caminhada. Então, os fariseus de longe criticando e os publicanos e pecadores comendo com Jesus. Então, os publicanos e pecadores entram numa casa comer com Jesus. Jesus estava tendo comunhão com ele, né? A comunhão que eles tinham na época é diferente da nossa hoje. A nossa, a gente vai no shopping e come do lado de uma pessoa que você nunca viu. Mas no contexto deles da época, a comunhão, o comer em si, era muito íntimo, era uma comunhão muito profunda. E os fariseus, eles estavam criticando, por que Jesus está comendo com publicanos e pecadores? Então Jesus, ele sai na porta, né, do lugar que ele estava e começa a contar essa parábola, né? Nós podemos ver uma ovelha perdida, alguém que está perdido fora do aprisco, né? Um animal que se perdeu. E muitas vezes o animal, quando ele se perde, ele sabe que está perdido, né? O animal, ele reconhece que se perdeu, né? Eu que já vivi num contexto de interior, isso é bem visível. Assim, o animal, quando ele se perde do rebanho, ele fica desesperado, né? Um boi, ele começa a mugir, ele começa a correr para um lado e para o outro. Então, o animal, ele sabe que está perdido. E podemos reconhecer aqui como os publicanos e fariseus, a ovelha perdida, né? Ou o filho pródigo, que foi para o mundo, gastou tudo que tinha irresponsavelmente e reconheceu e caiu em si que ele, na casa do pai, ele teria o que pelo menos os empregados do pai dele tinham. Então aqui nós podemos ver que a ovelha perdida representa os publicanos e pecadores no contexto aqui. Alguém que estava perdido, mas viu o caminho, viu a luz e está se arrependendo e indo por esse caminho. Também temos a dracma perdida aqui nesse contexto, né? Uma moeda, ela não sabe que está perdida, né? Então, nós vemos aqui os fariseus não reconheciam que estavam perdidos, não reconheciam que precisavam se arrepender. Por isso eles não aceitavam o ensinamento de Jesus. E também temos o filho que fica em casa, que tem Deus só como um senhor que manda e ele obedece como um escravo. Não reconhece um pai amoroso que já repartiu a sua herança, né? Que você não está desfrutando dessa herança. Então, nós podemos ver aqui duas situações, né? Uma ovelha perdida, ou um filho perdido, que representam os fariseus, que representam os publicanos, e nós temos aqui uma dracma perdida, ou um filho em casa, né, que não sabe que está perdido, mas está perdido, representando os fariseus da época. E a grande pergunta hoje que eu queria fazer para vocês é: aonde você está se identificando aqui? Será que você precisa voltar para a casa do Pai? Ou será que você precisa reconhecer que você é um religioso, um fariseu hoje? Assim como o filho, ele teve que sair, gastar tudo que ele tinha, né? Gastar todos os dons que Deus dá, a beleza, o financeiro, e ele teve que ir lá com os porcos, né? Perder tudo e reconhecer que na casa do seu pai ele é pelo menos tratado como um servo. Ele reconhece, ele cai em si e volta, né? E aquele filho gastando tudo, pedindo para o seu pai morrer antes do tempo, ele merecia ser apedrejado, ele merecia pelo menos uma surra bem boa. Mas o pai, ele avista ele de longe e ele corre a seu encontro. O pai recebe ele com grande misericórdia, com grande alegria, com grande amor. Aquele filho tendo estado junto com os porcos,
né, todo sujo, todo maltrapilho, fedendo, o pai vem e o abraça, e o beija, e coloca um anel em seu dedo, e coloca sapatos em seus pés, sandálias. Então o pai está esperando o pecador com grande alegria, né, com grande misericórdia. E também temos aquele religioso que, da mesma maneira que o versículo 1 começa do capítulo 15, Jesus na porta chamando os fariseus para entrar, para festejar com ele, também termina a parábola do filho perdido, ele chamando o seu filho mais velho a entrar na festa, para se alegrar com ele. Nós vemos aqui que não tem fim essa parábola, né? Deus está fazendo um convite para todos, os perdidos e os religiosos. Aqueles que reconhecem que estão perdidos e aqueles que talvez acham que não precisam de arrependimento. E a questão é, aonde você está hoje? Será que você reconhece que você é um pecador? Ou será que você é um religioso? Que nós possamos refletir nessa palavra, aonde nós estamos, né? A gente tem que viver em amor, tem que viver em união, né? Temos que cair em si e sabemos que precisamos se arrepender, precisamos de misericórdia, precisamos do sacrifício de Jesus. Mas também nós precisamos largar essa religiosidade, né? A palavra religião é religar. Nós fomos religados já através do sacrifício de Jesus na cruz. Eu sei que o plano original de Deus era sem religar, né? Era um relacionamento real, direto com seus filhos, né? Assim como tinha no Jardim do Éden, o Adão e Eva estando em comunhão com Cristo, pertinho, nós também precisamos estar perto, em comunhão com Cristo, né? Religados através de Jesus. Amém? Deus abençoe, fique em paz. Olá, irmãos. Estamos chegando mais uma vez ao fim de mais um culto online ao nosso Deus. Que Deus possa estar sempre cuidando, abençoando e direcionando as nossas vidas. Vamos orar para nós encerrarmos e que Deus possa estar sempre no controle de todas as coisas, cuidando e confortando os nossos corações. Vamos orar. Deus amado e querido, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar reunidos em oração, em adoração e em louvor ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, Pai, para que ela cresça em graça e sabedoria diante de Ti, que a Tua igreja cresça em conhecimento e cresça também na prática da Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, abençoe essa semana, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Continue, ó Deus, pela Tua bondade, cuidando de cada um de nós, como o Senhor sempre tem feito, Pai, ao longo desse tempo. Eu agradeço muito ao Senhor pela oportunidade que nós sempre temos de nos aproximar diante do trono da Tua graça, porque ali nós vamos alcançar misericórdia, Pai. Obrigado, Deus, que a Tua bondade continue sobre nós. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço por tudo. Amém. Que Deus possa conduzir você durante essa semana, guiando os teus passos e fazendo com que você dê o seu melhor para Deus. Lembre-se, irmãos, que em Jesus nós temos vida, porque é nele que nós somos vivificados. Um abraço e que todos tenham uma boa semana. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai.